Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, quero levar para vocês mais uma instrução, mais uma orientação, pois é o ofício, o compromisso do evangelista Wellington Ramos com o chamado de Deus é esse, e foi para esse objetivo que Deus me chamou: levar a instrução da palavra de Deus a todos, o conhecimento da verdade, para que todos possam estar sendo abençoado, orientado, instruído pela palavra de Deus. Eu quero falar hoje da grande importância de ensinar, anunciar e levar a palavra para as pessoas. Há uma importância muito grande nessa finalidade que a igreja tem, essa missão. A finalidade dessa missão é levar as pessoas à instrução, à orientação da palavra de Deus, para que possam alcançar a salvação de suas almas. Por isso é muito importante essa responsabilidade da igreja, e a igreja cumprir essa responsabilidade de levar o ensino da palavra, de pregar, ensinar, anunciar, propagar, divulgar a palavra de Deus. Observe uma palavra de Jesus que ele nos fala lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 12, no versículo 44 ao 48. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Vamos analisar o que Jesus está falando aqui. No versículo 44, Jesus diz: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, para crer em Deus, é preciso crer em Jesus. Quem crê em Jesus, crê em Deus. Não tem como uma pessoa dizer que crê em Deus, negando a Jesus e não crendo em Jesus, colocando outros mediadores, outras pessoas diante dessa comunhão. Porque o único elo para chegar ao Pai é o Filho. O único meio de se conhecer ao Pai é pelo Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus é a manifestação do Deus invisível. É a imagem expressa do Deus invisível. Por isso que Jesus diz: Quem crê em mim, crê no Pai. Crê naquele que me enviou. O versículo 45 ele diz: Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quer ver a Deus? Quer conhecer a Deus? É preciso ver a Jesus. Quem vê a Jesus está vendo a Deus. E ele continua dizendo no versículo 46: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha só, Jesus está dizendo que é a luz que veio ao mundo. Porém, antes de Jesus, o mundo estava em trevas. E ele diz: para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, a humanidade está nas trevas do engano, da mentira. Mas crendo em Jesus, não permanece nele. Não permanece no engano, não permanece na mentira, não permanece na escuridão, sem conhecer a verdade. A partir do momento que nós cremos em Jesus, a luz ilumina o nosso entendimento, que é a palavra. E nós agora passamos a conhecer a verdade e não mais somos presos das trevas, prisioneiros das trevas, seguidores das trevas. Somos agora esclarecidos pela luz e estamos na verdade. Jesus disse para que todo aquele que crê em mim não permaneça. Ou seja, quem não crê em Jesus, está crendo em qualquer outra coisa, permanece nas trevas ainda. O homem só é tirado das trevas, o homem só sai das trevas, o homem só tem um entendimento renovado para a verdade a partir do momento que ele crê em Jesus. Amém, irmãos? Então Jesus continua falando. Eu quero chegar no ponto. No versículo 47 ele diz: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus está dizendo que a palavra dele, ela não é uma determinação para as pessoas crer
é para quem crê. Quem assim ouvir e der crédito e aceitar aquela verdade que está sendo levada e dita e passar a viver ela, aí sim receberá a salvação, receberá a luz, sairá das trevas, será guiado na verdade. Jesus está dizendo, quem ouvir e não crer, eu não julgo. Porque o homem tem a responsabilidade de crer ou não crer na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não está condenando a ninguém. Ele diz, eu não vim para condenar. Ao contrário, ele diz, eu vim para salvar o mundo, a humanidade. Ele não veio para condenar. A vinda dele para juízo, para julgar e condenar a humanidade, será no dia do juízo eterno. Mas ele veio agora para salvar. Por isso que ele diz, quem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Esse juízo vai ser no último dia, em que essa palavra que ele pregou vai julgar essas pessoas, porque não creram na palavra que podia salvá-las. A palavra da verdade que Jesus trouxe. Continuaram crendo no que ensinou Sócrates, Gandhi, Chico Xavier, no que ensinou Allan Kardec, Charles Tasso-Russo, no que ensinou os papas, no que ensina os budistas, Siddhartha Gautama, no que ensinou Ellen Goldwhite, no que ensinou Joseph Smith, no que ensinou Maomé. E aí as pessoas continuam na mentira e vai ser condenado, porque negaram a verdade que Jesus trouxe. Jesus veio trazer a verdade, o ensino verdadeiro, a orientação verdadeira, a luz para os que estão nas trevas. Ele diz, eu não vou julgar vocês que não creem na minha palavra, porque ele agora veio para salvar. Todo aquele que crê será salvo. O dia do juízo vai chegar para aqueles que não crêem. Muitos não estão crendo, estão aí vivendo como se fossem vitoriosos, como se estivessem na bênção. Estão em maldição, porque todo aquele que não está crendo na palavra de Deus está em maldição. Vai chegar o dia do juízo para essa pessoa. Por isso que Jesus disse, eu não vim julgar, eu vim salvar. E no versículo 48 é a chave que eu quero levar para você. Ele diz assim, quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Jesus está dizendo aqui que o juízo vai ser por essa palavra. A condenação e a salvação vai ser por essa palavra. Por isso que Jesus deu a ordem aos discípulos, quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ensinai ao povo essa palavra. Anuncie essa palavra, ensine essa palavra, divulguem essa palavra. Porque quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então, está aí a importância de se pregar a palavra e de crer nela. Jesus disse, ide e pregai, porque é importante pregar. A missão da igreja é essa. A missão da igreja não é oferecer casa, carro, bênção para ninguém. A missão da igreja não é oferecer cura, não é oferecer milagre. A missão da igreja é pregar a palavra. E daí então Deus fará o mais. Quem faz é Deus. A igreja tem que anunciar a palavra. Porque é a importância do mundo ouvir a palavra para que tenham a oportunidade de se salvarem crendo na verdade. E aí, Jesus, ele dá uma orientação, ele fala de um exemplo de uma pessoa que vivia a sua vida sem dar crédito à palavra e de outra que vivia a sua vida guardando a palavra, ainda que a condição social fosse contrária ao que guardasse a palavra. Quando ele fala da parábola, que não é parábola, irmão, sempre digo isso, do fato do homem rico e de Lázaro. Jesus, ele tremendo, irmãos, eu chamo a sua atenção, lá no capítulo 16 de Lucas, não é? No versículo 22, Jesus diz assim, e aconteceu que morreu o mendigo Lázaro, e também morreu o rico. Olha, Jesus diz, e aconteceu que morreu. A morte é um acontecimento que vai chegar na vida de todos nós. Cuidado, para esse acontecimento não chegar até você sem você crer na palavra. É preciso crer enquanto é tempo. Jesus narra a história desses dois homens. Jesus não dá o nome do rico, não era importante, mas ele dá o nome do pobre, que era Lázaro. Ele mostra a condição dos dois enquanto estava vivo. Um vivia a sua vida gozando dos prazeres que tinha nesse mundo, sem dar crédito à palavra de Deus. O outro vivia uma vida na dificuldade social, financeira deste mundo, mas porém estava crendo, guardando a palavra de Deus. E Jesus mostra a situação dos dois em vida. E agora ele narra o fato da morte dos dois. E em seguida ele mostra o destino dos dois na eternidade. O rico foi para o lugar de juízo, de castigo, de punição.
porque não creu na palavra. O pobre foi para o lugar de descanso eterno, de gozo eterno, aguardar o dia da ressurreição para estar com Deus na eternidade, uma vida perfeita, porque creu na palavra. O rico não foi para o inferno porque ele não era rico, não. Não é porque ele era rico, não. Se você quer conhecer o motivo pelo qual o rico foi para o inferno, nesse fato que Jesus contou, você leia lá em Lucas capítulo 16, versículo 29. Quando o homem rico, ele clama, agora ele pede para que avisem os seus irmãos que ainda estavam vivos. Ele tinha consciência de que deixou familiares aqui na terra. Ele não podia ver, ele pede para avisar. E aí é respondido para ele, lá eles têm os profetas e Moisés, que eles creiam, que eles ouçam. Isso mostra para nós que o único medo do homem ser livre do inferno é crendo na palavra que orienta ele a sair da condenação do inferno, que é o Evangelho, e leva ele a encontrar e receber gratuitamente a salvação. Isso é muito importante. Por isso que Jesus disse, a palavra que eu tenho pregado, essa é o ar de julgar no último dia. As pessoas vão ser julgadas por não dar crédito à palavra. E é isso que diz o texto lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 12. Que as pessoas serão condenadas porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, mas preferiram crer na mentira, o qual tiveram prazer na iniquidade, na mentira, desprezaram a palavra de Deus. E o texto diz que Deus vai permitir a operação do erro, a ação do diabo nessa terra de uma forma que nunca houve, para levar esse povo ao engano, porque permaneceram, preferiram e aceitaram e amaram mais a mentira do que a verdade. Não vieram para a verdade para se salvarem, por isso sofrerão o juízo eterno. É a importância de crer na palavra, de se pregar a palavra. O objetivo da pregação da palavra é essa, amados. É levar as pessoas o conhecimento da salvação. É levar as pessoas à luz para os que estão nas trevas. Para aqueles que estão andando na mentira, pensando que estão na verdade. Por isso que o diabo trabalha para tirar a palavra do coração do homem, porque o homem só pode ser salvo se ele crer na mensagem do Evangelho, que mostra Jesus, se buscar a Jesus, receber a Jesus, passar a viver uma vida em Cristo como seu Senhor, e nesta vida perseverar até o fim. Por isso que o próprio Jesus disse, lá na carta, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 12. Você pode ver isso. Lucas capítulo 8, versículo 11 e 12. Jesus falando da parábola do semeador. Ele diz que a palavra que a semente é a palavra de Deus que é semeada. E os que ouvem são os que estão à beira do caminho, ouvindo a palavra, e depois vem o diabo e tira a palavra do coração dessas pessoas para que elas não se salvem crendo na palavra. Porque o único meio de salvação é crer na palavra que mostra Jesus, o alvo da nossa fé. E o objetivo de Satanás é esse: tirar a palavra do coração das pessoas. Pode viver tudo, menos o que a palavra ensina. Viva o que a igreja ensina, o que a religião ensina, o que a tradição ensina, o que a linha de pensamento dos teólogos, dos pastores ensina, do que o que ensina os líderes religiosos. O diabo quer que você viva tudo isso, menos a palavra. Pois o importante é viver a palavra, porque é pela palavra que somos salvos. Por isso que a pregação da palavra de Deus é tão importante. Por isso que o diabo trabalha tirando a palavra dos púlpitos. Os homens estão pregando tantas coisas, tanta teologia, tantas coisas estão pregando, menos a palavra. E as pessoas estão se perdendo, porque é pela palavra que se crê, que vem a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra diz: como vão crer se não há quem pregue? Como ouvirão? Como crerão se não for pregado e anunciado? Romanos capítulo 10. Você pode ver isso lá. Então a importância de se crer na palavra de Deus, irmãos. É por isso que Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, porque a forma das pessoas se salvarem
é crendo na palavra. E a palavra tem que ser prega no mundo inteiro, para que todos tenham a liberdade de escolher seguir a orientação de Deus ou não. E isso não cabe a Deus determinar quem vai seguir ou não. Isso Deus deixou uma deliberadamente para o homem, o direito de escolha, o direito de decidir o que ele quer, o destino da sua vida, céu ou inferno, Deus ou o diabo, maldição ou condenação. E para o homem receber a bênção de Deus, é preciso crer na palavra, que instrui ele a andar na direção de Deus, levando ele para o único alvo, que é Jesus Cristo. Está aí a importância de se crer na palavra. É por isso que o diabo tem investido de uma forma tremenda, tirando a palavra do conhecimento dos ouvidos da igreja, colocando tanta coisa, tanto emocionalismo, tanto movimento, tanta modernidade, tanto testemunho, tanta visão, tanta revelação. E o povo sem a palavra vai perecer, porque a palavra é o que dá vida, é o que dá luz, é o que dá entendimento, é o que dá sabedoria para alcançarmos a salvação. É a palavra que nos mostra Jesus, que nos leva ao alvo certo, nos livra do engano, da mentira e da fantasia que o mundo evangélico está vivendo hoje. Porque o mundo secular já está em maldição há muito tempo. Mas a igreja que se diz a igreja de Cristo, o povo evangélico, tem que voltar para a palavra de Deus. Por isso que é importante a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho não é isso que a gente está vendo hoje nos púlpitos se pregando, não. A pregação do Evangelho é aquilo que a palavra está nos ensinando, não que os homens estabelecem, não que os homens determinam, não que os homens orientam para as pessoas crerem. A palavra de Deus, ela é luz e lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Prega a verdade, irmão. Prega o Evangelho, porque todos precisam ouvir para seguir essa direção para que possam ser salvos. Porque não tem outro caminho, outro meio, para que nós tenhamos a ciência da sabedoria para a salvação, se não for pela palavra que nos mostra Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, com um compromisso em pregar, em levar o esclarecimento, as verdades de Deus para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.